Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente pelas ondas da Rádio Brazilian Times, para você que está aqui nos Estados Unidos, para você que está no Brasil, para você que está nos assistindo da Europa e até das Filipinas, gente. Hoje, mais uma vez, aqui no De Frente com Elas, estamos com uma convidada como todas as pessoas especialíssimas que vêm aqui dividir a história. A gente tem aqui a Magda Lima, eu já vou apresentar para vocês. Hoje temos aqui a Denise Martins, que também está apresentando esse programa com a gente. Obrigada, Denise. Bom dia. Obrigada, produção. O clima aqui tá maravilhoso, tá uma delícia. E hoje a gente vai falar com essa nossa convidada, que já se formou em advogada, mas hoje não exerce advocacia. Ela faz uma coisa bem diferente. Ela é empresária, né, Magda? Sim. Escritora, palestrante, pastora, terapeuta e sexóloga. E ela ajuda casais a alcançarem um relacionamento mais satisfatório. Magda, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada, meninas, por me receberem aqui no espaço de vocês, no Brazilian Times. Show, muito Com esse obrigada. currículo aqui, eu acho que você vai ter que voltar mais vezes, ó. Com certeza. Escritora, empresária, conselheira de casais, eu acho que e ainda é advogada, não exerce, mas a gente estava falando aqui anteriormente que essa profissão acaba nos trazendo experiências e também casa com várias ocasiões que a gente precisa, a gente busca a informação lá atrás, Sim. né? Não, é Que verdade. bacana. A gente tem que fazer uma série, né? Né? Pra gente falar sobre relacionamento, pra falar sobre sexologia, que é um tabu, né, Magda? Sim, um tabu, Um infelizmente. tabu, principalmente em alguns núcleos, né, espirituais e religiosos. É importante a gente falar, né, Sim. com sabedoria, com pureza dessas coisas. E se você tiver alguma pergunta, manda pra gente aqui no chat da rádio Brazilian Times, ok? E se vocês quiserem compartilhar com a gente a sua história de superação, de empreendedorismo aqui na Rádio Brazilian Times, aqui no De Frente com Elas, vai lá no nosso Instagram também, De Frente com Elas, de frente com ponto, né? Né, Denise? Isso. De frente com ponto elas. Vai lá no nosso Instagram, fala com a gente que a gente também quer trazer aqui a sua história de superação. Porque a gente sabe que uma história, que um testemunho pode virar uma chave que pode mudar a sua vida. Com né, certeza, gente? com certeza. Magda, conta um pouco pra gente. Fala pra gente de onde você é no Brasil e você, antes de vir pra cá, você trabalhava na promotoria de justiça como advogada. Como é que foi esse processo de decidir largar uma carreira, né, na advocacia para vir para os Estados Unidos com seu marido? Bom, boa tarde a todos, bom dia e boa noite, né, para quem for assistir depois. Eu sou do Paraná, no Brasil, sou paranaense e vim para cá, agora em abril vai fazer 10 anos que eu vim para cá, para os Estados Unidos, com meu esposo e meu filho. No Brasil, eu fiz a faculdade de Direito e eu exercia sobre a faculdade como auxiliar de promotoria lá no Brasil. Então, era algo assim que eu amava fazer, amava, né, estar, né, trabalhando na promotoria, até porque eu tinha muito acesso às pessoas, né? Então, eu gostava muito de desvendar mistérios, pegar um processo e desvendar aquele mistério e saber como que eu vou, né, solucionar este problema. Amava isso. Mas, depois de uma promessa de Deus, meu esposo e eu somos pastores, e surgiu, né, o desejo no meu esposo de vir para cá. Né, alguns amigos falando, e eu não queria no começo, não queria. Falei assim, eu não quero. E eu falei assim, pro meu esposo, brincando. Eu falei, se Deus falar comigo, com você e com nós dois juntos, eu vou. Uau, uma prova. Você desafiou, na verdade, né? E adivinhe o que Deus fez? Falou com os três. Falou comigo, com ele e com nós dois juntos. Então, eu tinha certeza daquilo que Deus tinha para nós aqui nos Estados Unidos. Experiência fantástica. Não foi fácil, né? Eu acredito que para a maioria das pessoas que vêm embora para cá não é fácil. No primeiro mês foi muito difícil me adaptar. Mas, como Deus é bom, né? A gente só aprende com todas as experiências. Com certeza.
muitas vezes a gente não ouve a voz do Espírito Santo, né? Sim. E nós somos responsáveis pelo nosso caminhar. Aham. E Deus não, como se fala, o Espírito Santo fala contigo e nós somos responsáveis pelo nosso destino. Você pode aceitar ou não. Então, vocês ouviram aí a voz do Espírito Santo. E você testou, né? Você ainda foi audaciosa. É verdade. E é bíblico, né? Fazer prova com Deus, né? Sim. Gideão fez, né? Eu sempre falo Eu que eu gosto fui daquela prova. que eu fui Gideão. Interessante. É. Bom, nessa decisão de migrar para um país diferente, né? Antes do programa começar, eu te falei um pouquinho sobre o nosso projeto. Aham. Que é mostrar para os nossos netos espectadores que vêm da internet, que migra da televisão, que vai assistir no YouTube, um pouco da esperança de renovação e que passar por dificuldades é normal. Sim. É mais do que normal. Aham. Muitos de nós nos desesperamos à beira dessas dificuldades. Como foi que vocês enfrentaram esses momentos difíceis? Você passou por um deserto também, né? Como foi passar por isso e o que te motivou a seguir firme nesse propósito? Bom, eu teria que voltar muitos anos atrás nessa pergunta sua, porque, na verdade, não foi apenas algo que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu falo que a minha vida é uma experiência, acredito que desde que eu nasci. A minha mãe fala que quando eu tinha meses de idade, a minha avó derrubou eu do colo e eu desmaiei. E eu penso, meu Deus, acho que o inimigo, né, já queria lá atrás, né, desde a minha infância. Então, assim, eu vim com vários acontecimentos na minha vida que me fizeram crescer, acreditar e confiar em Deus. Ok, resumindo, assim, eu vou contar mais, vamos pensar mais, experiência mais dramática da minha vida, que foi há 20 anos atrás, quando eu descobri que eu tinha um câncer. Quando eu descobri que eu tinha esse câncer, né, e eu havia acabado de terminar a faculdade de Direito, né, eu me formei na faculdade de Direito há 20 anos atrás. Eu tinha acabado de me formar e eu descobri que estava com câncer. E eu estava noiva do meu marido, né, que é hoje meu marido, né, claro, é meu namorado. A gente estava noivo na época. Então, foi algo assim que me motivou. Tem pessoas que passam por experiências ruins que elas se entregam. Eu achei tão interessante que meu pastor esses dias ele pregou, e eu quero usar um pedacinho da pregação dele. Ele falou, tem pessoas que usam do seu problema como um bezerro de ouro. Adoram Abraça aquele problema Uau. como se fosse um bezerro de ouro. Eu fiquei assim, uau, Que que chave. revelação, que chave é essa? E realmente, e quando eu, né, aconteceu o câncer na minha vida, eu pensei, uau, o Senhor deve me amar muito por me permitir passar por essa situação. E como eu me entreguei a Deus naquela situação que eu estava vivendo. Me entreguei muito a Deus, com confiança, com fé. Então, muitas coisas aconteceram até eu chegar aqui. Então, foi uma faculdade que... É engraçado que quando eu passei no vestibular, voltando um pouquinho, eu passei no vestibular de Direito e de Psicologia. E eu escolhi Direito. E hoje você trabalha Hoje eu vou ao reverso. É ao reverso. Então, assim, quando a gente veio embora pra cá, né, foi assim, o primeiro mês pra mim foi muito difícil. Porque eu tinha uma carreira no Brasil. Então, assim, foi muito difícil. Porque, Impacto, né? Muito. Porque na primeira semana eu lembro quando eu pedi a conta na promotoria, o promotor, que era meu chefe, ele falou, você sabe o que você vai fazer lá nos Estados Unidos? Eu falei assim, eu vou ser... Não queria contar pra ele, né? Mas eu sabia a realidade. Eu falei assim, eu vou ser missionária. Você vai ser missionária? Mas você sabia que você também vai limpar a casa, né? Já te jogou o balde de água fria. Eu falei assim, eu sei. Daí, assim, né? Não queria... Porque todos eles acharam um absurdo a gente vir embora pra cá. Porque você, funcionária ali, você já tinha uma carreira planejada. Sim. Né? Cômoda. A gente sabe que quem trabalha na justiça já tem uma proteção, tem uma carreira praticamente certa. Realmente foi corajoso. Não, mas... Assim, eu confiei naquilo que Deus tinha pra nós. Com certeza. Eu Que confiei. interessante. Isso é fé. Sim,
Você avançar mesmo sem ainda enxergar de fato o que está ali. Você está crendo no que já existe mesmo sem enxergar com os olhos. Isso é fé. E você deu uma chave fantástica também, que vale a pena a gente pontuar. É que as pessoas, às vezes, fazem dos problemas delas um bezerro de ouro. Elas se apropriam do problema para se manterem na vitimização, muitas vezes, né? A ponto de dizerem, o meu problema, a minha doença, a minha condição, a minha limitação. Se não apega, é nada né? nosso, não é nada meu. Sai fora, tá liberado, pode ir embora. Não tenho isso. É um processo, né? É uma situação, é um tempo específico. Então, eu ia te perguntar sobre isso, como é que a sua fé te ajudou. Então, a sua fé te ajudou a manter o seu propósito, aquilo que você sabia que você veio fazer aqui. Eu acredito muito naquilo que Deus nos fala. Nós estávamos aqui conversando antes de começar, né? Sobre sonhos, né? Quando Deus nos mostra através dos sonhos. Existem os sonhos quando nós estamos dormindo e existem os sonhos quando nós estamos acordados. Então, eu acredito que muitas pessoas se limitam demais a não sonhar. Elas ficam ilimitadas, né? Tem gente que nem sonha por medo, né? E nem paga. Isso porque a gente nem tá pagando. Não sou capaz, não mereço. E puxa vida, né? Deus nos deu uma vida, eu falo assim, que eu amo a minha vida. E como eu amo viver. Todo dia eu agradeço a Deus. Respiro falando, ai, Senhor, obrigada, Senhor. Mais um dia o Senhor me concedeu. Obrigada por me permitir viver mais um dia. Sabe? E é tão bom isso. Então, puxa vida, a gente tem que usar as ferramentas que Deus nos deu. Inclusive, essa ferramenta poderosa que se chama fé. Que muitas vezes nós não usamos essa ferramenta poderosa. Né? Para a gente enxergar. Eu falo assim, normalmente às vezes eu falo para os meus clientes, se você conseguisse dar uma espiadinha no seu futuro, aquilo que Deus tem para você, você se motivaria a sair da vitimização, do sofrimento e avançaria. Resmungar, assim, né? Resmungar todo dia, a chuva, é o sol. Se tá chovendo, a gente não quer que chova. Se tem a neve, a gente começa a resmungar. Isso que você tá falando é muito, muito... É muito forte, porque a gente... São, como se fala, as estações. Eu tô dando o exemplo das estações, que a gente tá iniciando o inverno, né? Para quem tem uma platina, isso é muito difícil, né? Para quem tem, assim, os ossos quebrados. E aí você fica, meu Deus, ok, Senhor, a estação tá chegando, vai começar. Então, como que eu faço para agradecer algo que vai fazer me trazer dor? Sim. Né? Como que eu vou extrair? Como que eu vou extrair fé, felicidade, alegria, ter que sair todo dia muito cedo ali na neve e tal, algo que vai me trazer dor. É engraçado, Denise, desculpa você falar nisso, porque talvez tem pessoas que estejam nos ouvindo hoje, vai nos ouvir, que falam assim, é fácil para você, talvez você não tenha nenhum problema, sabe? Então é muito fácil para você agradecer e acordar. E eu que estou no hospital? E eu que estou numa situação de divórcio. No estado terminal. Que estou preso no estado terminal, qualquer situação que seja ruim. Como? Como que eu vou agradecer a Deus? Aí que tá. Eu falo assim que a chave está aí, exatamente. Porque se você for fiel no pouco, no muito Deus coloca. E não é ser fiel no muito. Não é quando você está na bonança. Não é quando você está na alegria que você agradece. É no dia que você está ruim. Daí a gente vê o exemplo de Jó, né? E todo mundo conhece a história de Jó, né? Uma história enigmática, assim, que você pensa, né? Tipo, como que Deus, o inimigo, né? O Satanás foi lá e pediu para Deus, eu posso né? tocar a vida de Jó. E em nenhum momento ele blasfemou. E por ele não ter blasfemado, por ele não ter reclamado, Deus colocou ele no muito. E no topo disso tudo ainda orou pelos amigos, né? Que é um altruísmo, né? Em vez de pedir ou se vitimizar, ele orou para os amigos. Então, é uma questão até de saúde mental, né? Se a gente olhar para o lado clínico, o approach, a abordagem clínica da fé é um ingrediente para a sanidade mental. Sim. Amora, antes de você continuar, eu quero saudar aqui as pessoas que estão conosco, entrando ao vivo conosco nesse momento. A Cida Arruda, obrigada pela sua participação. Jéssica Brito,
também Sara Pinheiro e as outras pessoas que estão aqui só no olhinho, mas ainda não falaram bom dia. Fala bom dia pra gente de onde Bom você dia, está gente. assistindo aí o De Frente com Elas. O De Frente com Elas é um programa, com apoio da Rádio Brazilian Times, onde a gente está trazendo histórias que vão tocar o coração de muitas pessoas. Hoje a gente recebe aqui a Magda Lima, que é escritora, empresária, também é terapeuta de relacionamentos, ou seja, tem muita coisa bacana ainda pra gente cavar aqui, não tem tempo para muito assunto, né? É então, verdade. obrigada aí pela sua participação, curte, compartilhe com as pessoas que você acha que vai ali fazer um efeito positivo na vida dessas pessoas. E por falar em ser escritora, a Magda, gente, escreveu também 2 livros e também tá com um e-book. Fala um pouquinho pra gente da história que inspirou você a escrever cada livro desse, qual é a mensagem de cada um pra gente passar pros nossos ouvintes. Ok. Bom, o meu sonho sempre foi escrever livros. Eu cresci num sítio onde não tinha televisão e tinha uma estante cheia de livros. Uau. Eu li todos os livros que estavam naquela Maravilha. estante. Eu tinha acesso livre à biblioteca da cidade. Eu podia entrar e sair a hora que eu quisesse, pegar quantos livros eu quisesse. Porque eu lembro que, à época, né, a mulher que trabalhava lá na biblioteca, ela sabia que eu amava. E lá, naquela época, eu sempre escrevia. Escrevia poemas, eu amava escrever. Mas, assim, sempre aquelas vozes negativas falavam assim, quem é você para escrever um livro? Você não é capaz, você não pode, né? E quando eu vim embora para os Estados Unidos, né? Demorou ainda um longo tempo, acho que 5 anos depois, eu acredito que eu fui fazer um curso que nós fizemos juntas, né, Sim. Amora? A formação em coaching. Sim. E a formação em coaching foi algo assim que revolucionou a minha vida. Nós estávamos aqui conversando, né? Um exercício que eu fiz. Eu fui lá e desenhei o meu livro. Eu desenhei o meu livro. O nome do meu livro no desenho era Os Sonhos de Deus. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu teria que colocar nesse livro Você sobre já estava ali sonhos de Deus. profetizando já. O nome do livro era Os Sonhos de Deus. E eu fui assim, depois daquela época, eu falei assim, bom, eu preciso escrever este livro. Eu coloquei uma meta em escrever este livro. E eu, assim, ninguém acredita, mas eu escrevi o meu primeiro livro em 2 meses. Uau! 2 meses. Eu escrevi, eu não fazia mais... Claro, né, gente, eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu trabalhava, então eu cuidava de tudo, mas o tempo que eu tinha, eu me dediquei a escrever meu primeiro livro. Qual foi o nome do primeiro livro? A Menina que Buscava Cura Através dos Sonhos. Aqui, Isso. pessoal, aqui tá o livro, A Menina que Buscava Cura Através dos Sonhos. Esse é meu primeiro livro. Eu conto a história na terceira pessoa de uma menina que buscava uma cura através dos sonhos. Não apenas dos sonhos, os sonhos de sonhar, né, de dormindo, mas os sonhos acordada, porque De olhos abertos. De olhos abertos, porque era uma menina sonhadora e ela queria vencer todos os traumas da vida dela, todas as limitações que ela tinha. Então, ela começa a contar a história de 8 anos em diante da vida dela. E cada episódio da vida dela, ela conta como ela venceu o trauma do abandono, da rejeição, do perdão, da falta do perdão, que era necessário ela perdoar. Ela perdoar Que e se profundo, perdoar, hein? né? Também. Então, ela conta a história. E este livro, cada capítulo dele conta uma história de superação, mas é uma história baseada em fatos reais da minha vida. Então, Quase que autobiográfico. quase, mas é baseado, ok? Então, eu conto na terceira pessoa, como se eu estivesse contando a história de uma menina. Só que eu trago aprendizados neste livro, eu trago tarefas práticas para as pessoas fazerem, lições práticas para superar cada trauma que, acaso cada pessoa esteja lendo o livro, ela aprenda como superar cada obstáculo. Que interessante. E o seu segundo livro? Tá. O meu segundo livro, ele foi lançado há 2 anos atrás. Este livro Deus colocou no meu coração para eu estar escrevendo. Deus colocou o nome desse livro no meu coração, Experiências que Curam, Superação em Meio à Dor. E Deus tocou no meu coração de convidar 9 mulheres
para estar escrevendo este livro. Coautoras. Sim, coautoras. E eu pensei, meu Deus, quem seria? E eu estava fazendo um curso, e nesse curso tinha um grupo grande de várias outras pessoas que faziam o mesmo curso. E eu fui lá e lancei, eu falei assim, estou querendo escrever um livro, quem quer escrever comigo, né? E veio várias pessoas, mas no decorrer, sim, foram saindo alguns, depois outros entraram no lugar, e escrevemos cada uma a sua experiência. Aí tem a experiência de pessoas que sofreram depressão e superaram, ok? Porque é superação em meio à dor. Superação na depressão, na rejeição, não lembro, teria que ver. Da morte, que foi o meu caso. Não me recordo, gente. São 10 capítulos. Cada um falando da sua experiência. Muito profundo, Magda. É Sim. muito profundo, né, Denise? Com certeza. Sim. E assim, você falou algo muito interessante que vem muito de encontro com o que você coloca no livro, que é escrever os nossos sonhos. Né? Quando eu achei muito interessante isso que você falou, e falando do livro de coautorias, né? Você trazer a experiência de superação de algo que você passou. Porque às vezes eu estou passando pelo mesmo que você passou, mas cada pessoa passa de uma forma diferente. Sim. E tem um olhar diferente. E talvez eu lendo a sua trajetória, eu posso me orientar. Poxa, se ela já fez esse caminho, por que eu não posso pegar na mão e ir com ela? Ou, né, uma forma figurativa de falar. Então, acho muito fantástico como você transcreveu a sua história, de começar a partilhar esses exemplos de superação. Sim. Né? E me veio agora aqui como você faz orientação também de relacionamentos, você tem um projeto de escrever superação também para esse... porque eu vejo hoje em dia o maior sofrimento da humanidade está nos relacionamentos. Sim. Na falta de relacionamentos duradouros e verdadeiros. E aí vem o sentimento de abandono, que quando a gente fala do sentimento de abandono, não é só abandono do pai e da mãe que as pessoas acham, abandono do esposo, abandono dos filhos que abandonam os pais e vice-versa. Você tem esse projeto porque eu acho que isso ia ser fantástico. Meu esposo e eu, nós escrevemos um e-book que se chama Desafiando o Inimigo. Desafiando o Inimigo. Meu Deus, eu confundo todos os livros. Ok, Desafiando o Inimigo é autoestima no casamento, isso mesmo. Como aumentar a autoestima dentro do casamento. Ok. Este livro nós abordamos alguns aspectos que existem dentro do relacionamento que impede das pessoas, né, avançarem e serem felizes dentro do relacionamento. Eu falo assim que casamento não tem problemas. Casamento não tem problemas. As pessoas, eu tô com um problema no meu casamento. Não, você não está com um problema no casamento. Você está com um problema seu. As pessoas que têm problemas e elas trazem os seus problemas para dentro do casamento. Para os relacionamentos. Né? Então, assim, eu tenho vários projetos que já estou atrasada nos meus projetos, mas tem um segundo e-book que ele está saindo que fala sobre sexualidade dentro do casamento, um curso que também já está em andamento sobre sexualidade, e eu sempre pergunto para os meus seguidores, né, né, tipo, a opinião deles, né, sobre o relacionamento, e eu vejo que a maioria fala sobre a falta de comunicação dentro do relacionamento. Era aí que eu queria entrar, Magda. Você tem alguém do lado e se sente sozinho, né? Qual é o maior desafio dos casais quando eles vêm até você para pedir ajuda, para pedir aconselhamento, para fazer um curso? O que você ouve mais dessas pessoas? Bom, é interessante porque a primeira sessão que até tem pessoas, eu não gosto de fazer terapia de casal. A gente sai brigando de lá e fica pior. Você falou que aquilo que eu não deixei, você contou o meu segredo. Mas,
o fuxico do lado do outro. E olha, ela não Fuxico me falou profissional, nada. hein? Ela não me falou nada sobre isso. Nem sabia disso. Mas é que eu sei que a maioria falam isso. Então, a minha abordagem, eu gosto assim. O primeiro atendimento, eu gosto de vir o casal. Daí eu olho os dois e eu já vejo os olhares. Eu vou avaliando Percebe tudo. a comunicação A interpessoal comunicação deles. entre eles. Sabe? De olhar, de falta de paciência. Porque eles vêm com... Né? Todos armados, Eles né? vêm desarmados. Não, vêm desarmados. Bem desarmados. Hã? Eles vêm com a guarda baixa. Eles vêm assim, tipo, sabe? Eles não estão Com medo, né? Normalmente os homens são mais assim, não, eu não queria estar aqui porque minha mulher que obrigou eu vir aqui. E a mulher, para de ser mentiroso, né? Então, assim, sempre, olha, 99% é sempre assim, né? Tipo, o homem vem vestido, vem assim, armado, assim. As mulheres já não, elas vêm mais desarmadas, elas já vêm mais vulneráveis, elas falam mesmo, são mais sinceras, né? Então, a primeira sessão eu gosto dos dois, porque eu analiso os dois. Depois disso, a gente vai demorar para se ver de novo, os dois juntos. Porque eu gosto de atender um, outro. Isso é interessante. Intercalar. É porque pode se sentir tímido, né? E tá porque ali. assim, os dois juntos, eles brigam. Teve uma vez que eu atendi... Não vou falar. A pessoa vai assistir. Mas assim... que veio até de uma vestimenta assim inapropriada, sabe? Se vocês podem imaginar como, sabe? Sim. Inapropriada mesmo. Que eu pensei, caramba, né? Tipo, sabe? Daí o marido falou, tá vendo? Olha como que ela se veste. Chega em casa, tá assim, não sei o quê. Não era que ela estava mal vestida, ela não estava vestida. Então, é diferente. Uau. Então, assim, o que acontece? A maioria, elas vêm por discórdia. A maioria, pela falta de comunicação. E comunicação não é diálogo, ok? Exato. Comunicação é não se comunicar em todas as áreas. Eu não sei o que ele faz, não sei para onde ele vai. Ela esconde, ele esconde. Isso daí é a falta de comunicação. Um problema número 1 no seu consultório é problema de comunicação. Sempre. Ó, eu A tenho maioria uma dos pergunta casamentos. aqui, tá? Dos nossos ouvintes aqui, que tá com o olhinho, mas não fez aqui. Vou falar aqui agora, me passou no WhatsApp. A religiosidade atrapalha na relação sexual? Esse é um problema que chega lá para você, para fazer ali na terapia? A pessoa muito religiosa, ela coloca a religião entre esse tema relação sexual. Aí cria um tabu, porque dentro das igrejas, há muitos anos, nem se falava em sexo dentro de igreja, né? Gente, eu amo isso. Eu amo. E eu fiz uma formação em sexualidade, estou na segunda formação em sexualidade, porque eu amo esse assunto. Eu acho que é um tabu, muitas das vezes, em algumas igrejas, mas eu vejo que as igrejas estão abrindo a mentalidade para isso. Infelizmente, tem muitos casais que vêm assim, sabe? Tipo, você fala de sexo, eles ficam assim, sabe? Tem um casal que eu atendo há um tempo, e quando eles chegaram, ela assim, eu falava as coisas, ela ficava assim, seríssima na religiosidade. E eu fui falando para ela, falei assim, olha só, sabe quem criou o sexo? Quem que você acha que criou o sexo? Papai. Não foi o diabo, porque ele não tem nenhuma cria aptidão para criar nada. Falei, foi Deus. Então, assim, puxa vida, é um assunto necessário que todos os relacionamentos existem. Gente, qualquer necessidade fisiológica são feitas, Sim. ok? Então, o sexo também Faz parte da faz natureza. parte da vida. É vida, na verdade. Na verdade, o homem que foi banalizando, né? E veio... claro, tudo que Deus construiu, quando o homem tocou, já ali já estragou 50%. Infelizmente. Né? Mas ele é tão puro. É. Principalmente num casal, quando eles se amam, sabe? É algo puro de Deus. Eu falo assim, que Deus tá olhando lá de cima. Ai, que lindo os meus filhos se amando, E sabe? a gente já vive num mundo tão mais, assim, nós já estamos num mundo avançado, globalizado. Tem informações boas e ruins, abertas, gratuitas. E o que é mais pesado hoje num relacionamento, além da falta de falta de comunicação,
Tem, por exemplo, esse ouvinte que perguntou da religião ser um tabu dentro, na verdade, o sexo ser um tabu dentro das casas de lares cristãos e a economia do casal. Porque, assim, eu tenho uma empresa onde eu recebo muitos casais com problemas, vão ali, fazem um propósito de comprar o meu produto e tem um contrato. E chega num determinado tempo, eu vejo que aquele aluno começa a faltar, né? Eu vejo que aquele aluno começa a faltar, eu vejo que ele não está participando, e aí eu começo a conversar, tá tudo bem? O que é que eu posso te ajudar? O que é que você está faltando à aula? Tal. E eu vejo que entra eu até criei uma sala de aconselhamento dentro da escola para aconselhar os meus alunos, porque eu vejo que o que está tirando ele da escola não é a falta de dinheiro, é o desequilíbrio emocional dentro dos lares. E aí, quando ela se desequilibra emocionalmente dentro do lar, com o filho ou com o esposo, aí entra a dificuldade financeira. Porque se você não está bem mentalmente, você não evolui em nenhuma área da sua vida. É verdade. Eu vejo eu acho que a falta de comunicação, você como, eu falo você que você é muito nova. Eu sou você mesmo. A falta de comunicação, a estrutura familiar e a estrutura financeira é que eu acho que deve ser o ponto principal do seu estudo dentro de 4 paredes. Estou errada? É um conjunto de muitas coisas num casamento. Por exemplo, um casamento quando começa a ficar desestruturado, tem várias raízes, ok? Por exemplo, uma mulher, a gente estava brincando aqui antes, que a maioria das mulheres, elas não desencantam do marido porque a barriga dele cresceu, porque ele perdeu o cabelo. Não. Elas desencantam dele porque ele, de alguma forma, se perdeu no brilho dele. Decepcionou de alguma forma. Não só assim, tipo, decepção de traição ou algo assim. Quando um homem para de cumprir um propósito a qual ele foi chamado, sabe, de sonhar, de ter metas, objetivos, de avançar na vida, a mulher começa assim, sabe? Tipo, puxa vida, esfriar. Então, assim, por exemplo, financeiramente, por exemplo, quando há algum problema financeiro dentro da casa, é claro que desestrutura o lar. Só que antes disso não era o problema financeiro. Não era só o problema financeiro. Alguma coisa fez com que essa mulher ou com que esse homem perdesse o olhar naquela pessoa, sabe? A vontade de querer aquela pessoa. Eu acho que o financeiro deve ser o estopim, né? Pode toda, ser, sim. Né? De toda quebra de confiança. Né? Porque eu acho que deve ser... Eu vejo como algo que é muito importante, claro, né? Ninguém é feliz passando dificuldade financeira, né? Convenhamos que isso é algo surreal. Alguém falar, não, eu estou bem, estou ferrado, mas eu estou bem. Mas né? sabe de uma coisa? Antes de meu esposo, a gente vir para os Estados Unidos, meu esposo tinha uma empresa. E essa empresa foi quebrando até quebrar mesmo. E o que acontece? A gente passou por dificuldades financeiras no Brasil. É engraçado que tinha até algumas pessoas que falavam assim, como que você aguenta essa situação, sabe, com o seu esposo? Eu não olhava para o momento, para a circunstância do momento. Eu olhava para o futuro. Eu só, sabe, tipo, tem pessoas que passam por algum problema dentro do casamento, ela só olha, ela fecha naquele quadradinho ali do problema. Ela não vê. Eu penso assim, uau, eu tive câncer, eu era noiva do meu esposo, ele ficou 1 ano comigo sem poder me beijar, sabe? Uau. Eu careca, sem sobrancelha, sem cílios, e ele me amando do mesmo jeito. Uau. E casou comigo. Daí eu penso, é um problema financeiro que vai desestruturar o meu casamento. Eu tenho uma história com ele. Com certeza, Uau. que forte. E daí, se eu olhar para o futuro, eu penso, isso é passageiro. É algo que eu tenho que aprender com isso. Daí eu tenho que tirar uma lição. O que eu estou aprendendo com isso? Uau, Não que é uma profundo, circunstância, Magda. né? E Agora. tem muito a ver com a diferença entre a percepção e a perspectiva, né?
A sua perspectiva vai falar sobre aquilo que você está vivendo. Ok, eu estou doente, eu estou com problema financeiro, mas a minha percepção vai ser, isso é uma lição, isso é passageiro. É momentâneo. O que eu vou fazer com isso? Exato. Né? Como é que eu vou trabalhar essa energia dentro de mim de forma que não me corroa, né? De forma que eu tenha esperança, né? Em dias melhores. E ainda falando dessa dinâmica de casais, se a gente considerar que o maior problema é comunicação, no caso, a falta de comunicação eficaz, sempre lembrando que a comunicação não é só falar sem fim, mas a nossa roupa comunica, a nossa postura comunica, o volume, o tom da nossa voz comunica, as palavras que nós escolhemos comunica, a forma como nós pedimos alguma coisa também comunica, né? Então, considerando que esse é o maior problema dos casais, eu penso muito sobre alinhamento, porque comunicação é alinhamento, né? De visão. Qual seria a sua sugestão para os casais, para as pessoas que têm um parceiro ou uma parceira que estão ouvindo a gente, como terapeuta, como é que você pode ajudar as pessoas a chegarem em casa hoje, depois desse podcast, desse programa de rádio, e aplicarem alguma coisa em casa? O que você podia falar para as pessoas? Olha, procura fazer assim, procura fazer assado, tenta... Sabe, o que você deixaria hoje de dica para as pessoas, para elas começarem a já fazer uma revisão na comunicação análise, dentro né? de casa? Perfeito. Ótima pergunta. Bom, primeira coisa, tem que reconhecer que tem um problema. Primeira coisa. Não adianta, tipo, o casal, a esposa acha que tem um problema, mas o marido acha que não tem. Ou vice-versa. Meu esposo e eu, nós somos... O problema é sempre do outro, né? O dedinho, assim, sempre está apontado para o outro e nunca para si próprio. Então, meu esposo e eu, nós aconselhamos casais na igreja, nós somos pastores de casais na igreja. Então, sempre quando vem, um tá ali e outro tá falando. Sempre o problema é um. E um sempre fala, não, mas, tipo, tava tudo bem, por que tá falando isso? Então, é importante reconhecer que tem um problema. Primeira coisa, quando reconhece que tem um problema, é importante dialogar sobre este problema. Falar. Assim, olha só, querida, querido, eu não estou gostando disso e daquilo. Daí você tem que ter algo assim que é difícil, mas as pessoas têm que ter humildade para ouvir. Humildade para reconhecer. Sabe? Quantas vezes meu esposo já falou pra mim, falou assim, Magda, não tá legal você fazendo isso. E eu assim, na hora, ficar assim, será? Mas depois eu analisar, pensei, sim, ele tem razão. Primeiro cria até um choque, né? Você ser, assim, quem gosta de ouvir a verdade, criticado, né? ou chamado a atenção pelo parceiro, né? Sim. Peraí, calma aí. Mas é importante esse diálogo. Ok, depois que você teve a consciência, vocês conversaram, né? Vocês têm que começar a colocar regras em algumas coisas, sabe? Colocar regras. Toda a sessão de terapia, eu passo exercícios para as pessoas. Toda a sessão. E passo muitos exercícios, tarefas para eles fazerem em casa, filmes para assistirem. Então, assim, são várias ferramentas que no dia a dia vai, assim, mudando algumas coisas. Mas eu acredito que a primeira coisa que é um mandamento que nós temos que fazer, que os casais têm que fazer, é amar a si próprio. Porque como você vai amar o próximo se você não se ama? Valorizar. Não tem referencial. Então, né? se você tem raiva, se você tem problema, se você não sabe perdoar, como? Se você não se ama, se você não se valoriza, como que você vai valorizar o seu parceiro de lado? Sua parceira? Não vai. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Pra gente se amar, pra gente se realinhar, reconhecer, falar com o outro. Isso. Com humildade para falar, né? Isso. Sem julgamento. Depois o outro que estiver ouvindo, ouvir com humildade também. Isso. E depois começar a implementar regras. Isso. Fica a dica aí para vocês, né? E quem quiser saber mais da Magda, quem quiser fazer um processo de terapia com a Magda, quem quiser ouvir suas palestras, te visitar na igreja, fazer um curso de casais, como é que as pessoas te encontram, Magda? Sim. O meu Instagram é o Magda Santilho Lima, @Magda Santilho Lima, meu Instagram. Lá na minha bio tem um link que tem todos os dados lá, meu contato, livros, né, explicando sobre a terapia individual, terapia de casal.
Meu esposo e eu, nós somos da Aba Church Marlboro, e lá nós temos um trabalho com a rede de casais, né? Nós alinhamos, em 2 meses, nós alinhamos um encontro de casais, né? A qual a gente fala com eles, né? Ou chama alguém para palestrar para eles. E dentro da Aba Church Marlboro, nós temos o aconselhamento para casais. Né? Daí as pessoas vão ter que entrar lá no newaba.com, que é da igreja, e tem um link lá para as pessoas que quiserem aconselhamento pela igreja. Daí não será, né, a terapia, será meu esposo e eu. Temos a mentoria, o quarto de guerra na nossa igreja, que é para casais. Acabamos de finalizar uma semana passada, só volta daqui 2 meses. Então, janeiro começa de novo a mentoria. Não essa mentoria não é apenas para pessoas da igreja, também para fora, né? Pessoas assim que gostariam de fazer essa mentoria. E quanto ao meu atendimento, daí já é algo mais individual, né? E as pessoas podem falar com você diretamente no seu Instagram, tá? Sim, Seu Instagram. no meu Instagram, quem entrar lá na minha bio, na link tem o meu contatos. contato, né? Que pode entrar lá, vai falar comigo diretamente. E a gente só pode alinhar. se não quiser, né? Amigo, amiga, vai se tratar. Tá bom? E mas só mais uma perguntinha rapidinho. Não, você tem alguma sugestão para quem ainda não casou? E Olha quer só, casar? gente. Tipo, tem algum curso, algum livro, alguma coisa que... Olha. Porque eu Ora, pessoalmente... amora, ajoelha. Minha filha, né? Desenha, faz o Aqui. desenho. Eu já vi que a gente tem que fazer um Sou desenho. cliente. Fazer um desenho, amor, e colocar assim, ó, no espelho onde você ora todo dia. Senhor, é esse aqui, ó. O cabelo, o corpo. Eu quero assim, assado. Isso que funciona. Não sei, Eu não. tenho a visão e eu decidi na minha lista, né, imaginária, que eu iria me transformar na pessoa que eu quero atrair para minha vida, né? Mas eu acho que muita gente deve estar se perguntando agora sobre isso. E eu que ainda não casei, Magda, tem alguma coisa que eu talvez precise resolver antes de levar para o próximo relacionamento? Porque muita gente transfere, como a gente estava falando aqui no início, né? Muita gente transfere os traumas, transfere as lacunas, né, para o próximo relacionamento. Então, você tem alguma sugestão, algum material que aquelas pessoas ansiosas por casar ou por encontrar alguém poderiam usar? Bom, olha, tá aí, né? Eu tenho Fica uma a dica. preocupação. Eu sempre vejo na igreja e eu falo pra minha pastora, tem muita mulher solteira por aqui, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Vai virar o cupido. Não, alguma coisa a gente tem que fazer. Assim, já ouvi falar assim que é ganhar na loteria quando você casa com alguém. E quando casa certo é ganhar 2 vezes. Né? Não é? Mas eu acredito muito assim que os ambientes que você frequenta, eu acho que é muito importante aquilo que você está procurando, ok? Tem mulheres que elas não querem um casamento, elas querem apenas uma noite, uma curtida. Então, elas não vão para ambientes que vai ter um casamento, né? Então, outra coisa, não existe nenhum homem perfeito. Como nós, mulheres, não somos perfeitas. Exato. Não existe homem perfeito. Às vezes, as mulheres, eu vejo assim que as mulheres estão procurando muito uma perfeição que não existe. Elas, nossa, tem que ser alto, né, Denise? Os 6, né? Os 6 gominhos de barriga, 6 figuras no IRS e os 6 fits, né? Não. 6 pés de altura, geralmente, né? Assim, eu eu sou acho... humilde, hein? Pode eu agora, acho que você desenhou o meu desenho. Pode você descreveu aqui o meu desenho. Olha, eu acho assim que uma mulher quando ela é sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que sabe o seu valor, esse homem vai encontrar ela. Esse homem vai encontrar ela. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o nosso valor. Assim, bom, eu não sou qualquer uma. Eu tenho um valor. Então, assim, nossa, e não é nem ser exigente, né? Tipo, nossa, não precisa vir um príncipe encantado com seu cavalo branco, nada disso. Mas a gente entende o nosso valor. Eu não sei, assim, meu esposo, a gente faz 24 anos que a gente tá juntos, né? Uau. Entre namoro, noivado e casamento. Né? Então, a gente começou a namorar com 19 anos de idade. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, minha tia, nossa, você vai namorar aquele magrelinho feio de óculos? Uau. Eu falei assim, você não sabe como que vai ser o futuro dele, né? O que ele vai transformar. Então, assim, sabe, se a gente pudesse enxergar dentro da pessoa,
era tão importante. As pessoas enxergam primeiro aqui. É claro que também tem um pontinho, né, tipo, de importância. Claro. Mas é tão importante você enxergar dentro da pessoa o que a pessoa é de verdade, sabe? Aquilo que ela carrega, sabe? A essência, então, né? Então, assim, a minha dica pra você ou vocês? Você pra agora. vocês. Todo mundo, né? Pra vocês solteiras. Gente, frequente ambientes que vocês sabem, que vocês realmente vão, né, procurar pessoas que realmente é para um casamento. Não olhe a aparência, investigue a alma da pessoa, o caráter da pessoa. Outra coisa, não chega beijando ou fazendo outras coisas. Não. Gente, seja amigo primeiro. Meu esposo e eu, foi 2 meses para marcar um encontro, só ali, olhando um outro, olhando um outro. Hoje em dia desiste, Magda. 2 meses conversando, no outro dia nem te dá bom dia mais. É verdade, não, 2 dias. Sério? Ai, gente, eu não sei, então. Como que é? Eu sei que antigamente era assim, há muitos anos atrás. Mas você demorar para dar bom dia, já no dia... É desse jeito. Mas eu acredito assim. É o fast food. Que pra você, que nem, por exemplo, pra você conhecer um homem de verdade, ele não vai chegar chegando. Tá certo. Não, ele tá vai certo. respeitar você. Brincadeiras não, essa mulher, eu não, assim, olhando pra ela, e daí você falou, nós comunicamos. Na valorização, autovalorização. Nós comunicamos em tudo, no nosso corpo, em tudo. Então, tipo, o homem vai olhar assim, se ele quiser chegar chegando, fala assim, opa, e a mulher fazia assim, assim, não, eu não sou esse tipo de mulher. Eu tenho o meu valor. Então, é posicionamento. Se comportar, né? Alto amor, reconhecer a sua identidade de filha de Deus e prestar bem atenção em qual tipo de bagagem que eu tô correndo risco de transferir para o meu próximo relacionamento e como é que eu posso resolver isso, né? Isso passa por uma análise honesta, né? Brutalmente honesta, porque muitas pessoas quando terminam um relacionamento, elas são sempre as vítimas e tendem a passar a responsabilidade para outra pessoa, né? E sempre tem 2 lados a história, né? E a gente, de certa forma, também contribui para aquelas coisas e para os resultados que a gente não gostou. É que a gente, que a autorresponsabilidade a gente coloca uma isso. expectativa sobre o outro. Só que a expectativa é nossa e não do outro. Aquela expectativa, assim, tipo... Por exemplo, se eu tive um pai muito presente, eu acho que meu marido tem que ser igualzinho ao meu pai. Se o meu pai foi ausente, eu acho que meu marido tem que ser tem que superar todas as minhas expectativas de um pai ausente. Ou a gente se conforma com um homem ausente também, né? Também. Que dá muito pouquinho de amor, dá aquele amorzinho. Mas aí é o valor. Né? Aí vem o alto valor, né? Sim. Nossa. Gente, é um Denise, leque. eu tô... olha só. Meu Deus. A gente tinha várias perguntas aqui, mas nós já estamos com quantos minutos aqui? 47 minutos de entrevista. É mesmo. Né? Tá vendo? Quando entra... É porque, assim, falar de relacionamento, aquilo que eu comentei aqui, não é só do casamento, né? Na amizade. As amizades são rasas, são sem confiança, né? Tem um ditado que eu não sei quem fez essa... Não é um ditado, uma frase que eu acho que ela é muito verdadeira. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Eu não me recordo o nome do autor, mas eu acho que todos nós tínhamos que fazer uma autoanálise e sozinho a gente não consegue. Mas, tipo, um profissional que está ali estudando para ajudar essas pessoas que precisam destrancar, sarar, curar as feridas, né? Cada pessoa tem traumas diferentes. Uma tem trauma com a família, com o pai, com a mãe, um abandono, como você falou, um abuso físico de um familiar, né? Bullying na escola. São coisas tão pequenas que, se não tratadas, igual a gente pega esse copo que você tá aí, tá pelo meio. Mas se todo dia eu não derramar esse copo e deixar ele pingando, ele vai, uma hora, ele vai transbordar. Né? Então, assim, eu acho que a terapia de relacionamento, casal, amigo, família, vem a melhorar um pouco o nosso autoconhecimento. Né? E tem outro mantra que fala que libera perdão, se perdoe e siga. Que eu acho que é o que nós temos que aprender. É uma resiliência cada dia, né? E não é fácil, né? Porque aí a gente, para
liberar o perdão, a gente tem que liberar o orgulho, né? A vaidade. E aí entra lá os 7 pecados capitais, né? Que é outra demanda. Então, assim, é tudo separado, mas é tudo junto. É Como é que interessante, Denise, você falar isso, porque todo dia nós acordamos com uma decisão. Nós temos que decidir. Hoje eu acordei de manhã, decidi levantar, decidi que roupa que eu iria vestir. A gente toma decisões todos os dias. E na nossa vida, se nós tomamos decisões nas nossas vidas, assim, do cotidiano, por que nós não tomamos decisões para dentro de nós? Eu me decido hoje ser melhor do que ontem. Eu me decido hoje ter mais sabedoria do que ontem. Eu decido ser uma mulher que edifica a minha casa, não uma tola que destrói. Eu decido meu casamento ser bom. Meu esposo e eu, a gente sempre fala o seguinte. A gente sempre fala nas nossas palestras, quando nós damos mentoria, nós falamos. Nós decidimos ser feliz. Nós decidimos. E todo dia é uma decisão. E isso é importante. Fantástico, Magda. Né? Qualquer pessoa, casal, fala assim, então hoje eu decido. Não vou mais brigar com meu marido, sabe? Não vou mais discutir. Eu vou ser uma mulher sábia, sabe? E uma coisa assim, da uma que, né? Tem pessoas, ser uma mulher submissa. As pessoas, esses dias num post, uma mulher escreveu lá, nossa, em pleno século XXI, falar sobre submissão. Yes. Só que aí que tá. Eu tenho orgulho de falar que eu sou uma mulher submissa. E o que é submissa? É estar sob uma missão. Aprendam. Submissão. Estar sob uma missão. Então, submissão é estar sob uma missão com meu marido. Eu estou sob uma missão com ele. E uma missão Andando do lado. significa... Isso que eu ia falar. Está ao lado. Ao As lado. pessoas Não ele à distorcem. frente. abaixo, Não nem ele à frente e eu atrás. frente. Não. E agora Andar está ao em lado, alta junto. falar sobre a submissão, porque tem uma palestrante feminina, né, que ela falava que tinha que ser submissa e casou e depois de 3 meses ela se separou. Tá em alta, eu não sei se você Sim. tem acompanhado essa história. E agora estão batendo na coitada porque ela se separou. Ai, mas se você disse que tinha que ser submissa, né, porque as pessoas não conhecem o significado, Não. elas distorcem o significado. é. Algumas conhecem e distorcem para gerar mesmo esse debate de guerra nas redes sociais. É. Mas isso que você falou é muito rico, né? Sim. O verdadeiro significado da submissão, Sim. que é o significado bíblico, né? Sim. Não Senão é não para a mulher estaria estar na Bíblia, abaixo do marido Não. e ela podendo crescer e se evoluir, não, mas eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que ser submissa. Eu tenho que ser submissa. Submissão. E um recado para os maridos. A Bíblia fala que a mulher é para ser submissa ao marido. E o marido é para fazer o quê? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dá por ela a vida. E dar por ela a vida. Yes. Então, a missão de um homem é mais forte do que uma mulher. Porque o homem é a proteção. Daí algumas mulheres podem, né, nas redes sociais falam muito, esse marido meu não existe, não tem, meu marido não é assim, não sei o quê, sabe? Mas aí que tá, que tipo de mulher que você está sendo? Aquela mulher goteira que fica pim, 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 que o homem nenhum aguenta. A mulher rixosa, né? A mulher rixosa. Então, assim, primeiro a gente muda nós mesmos. A gente não consegue mudar nosso marido. Não mesmo. Ninguém. Eu não consigo mudar. Só ele mesmo e pela nem ele misericórdia consegue de mudar. Deus. Pela misericórdia de Deus, orando muito, a gente muda algum pecado, alguma mania, algum vício. Sim. Mas eu querer mudar a Amora querer me mudar, Não. aí cria os conflitos. As pessoas né? mudam de acordo com o que a gente muda primeiro, né? E se elas não mudarem, a gente mudando a si, a gente acaba mudando a nossa perspectiva delas. O que já faz também uma mudança incrível, né? A gente não pode ser motivação para outras pessoas? Sim. Para gerar uma mudança na vida de outras pessoas? Você até estava comentando aqui, né, que eu motivei você de alguma forma. Foi. Você me inspirou muito. Imagina só, se eu posso inspirar você, por que eu E não você posso nem inspirar sabia. o meu marido? E eu nem sabia. Não sabia. Eu Hoje não eu posso confessei. inspirar o meu marido? É verdade. Eu posso. Eu acho que vale a gente apontar sobre a decisão, porque decisão e escolha são coisas diferentes.
Eu aprendi isso recentemente. A nossa escolha, a gente pega e escolhe. Eu vou escolher branco, eu vou escolher preto, eu vou escolher fazer isso. Daqui a pouco a gente desiste, Denise, e a gente pega outra coisa. Então, se eu escolher ser uma pessoa melhor, se eu escolher ser uma esposa melhor, daqui a pouco, com o primeiro obstáculo, eu vou desistir, vou voltar a ser quem eu era. Agora, quando eu decido, eu não tenho por onde voltar. Decisão é permanente, certo? E eu não tô tem certa, volta né, mais. nesse pensamento? Sim. Então, a gente precisa entender que pra gente ser melhor, a gente não tem que escolher ser melhor, a gente tem que decidir Isso. ser melhor. Perfeito. Tá certo? É isso aí. É uma decisão. Todos os dias, até eu falei, né? Que a gente tem que decidir o que a gente quer da vida. Se eu decidir que eu quero ficar, por exemplo... Eu atendo uma senhora que faz mais de 2 anos que eu atendo ela. E ontem eu atendi ela, falei assim, ai... Né, tô tão feliz, né, que a senhora tá bem. E 2 anos, mais 2 anos atrás, como estava. E ela falou, Magda, eu decidi. Eu não queria mais ficar na depressão. Ela não saía de casa, sabe? Então, ela decidiu. E eu fui assim, motivando ela, sabe? Motivando ela. E tem coisas, assim, que ela demorou. Tem coisas que ela ainda não voltou a fazer ainda. Mas, sabe, tipo... É um caminho. É um caminho. Só que todo dia, que nem... acho que o último passo da vida dela era ir no dentista. E ela tomou a decisão. Eu vou no dentista. E ela falou, Magda, eu fui no dentista. Eu falei, uau, que legal, sabe? Então, assim, é a decisão de não ficar naquele estado. Uma coisa que eu também acredito que tem muito poder é a palavra que nós falamos. A Bíblia fala que nós temos... A nossa língua tem poder de vida ou de morte. Então, por exemplo, se eu falasse faca, né? que desgraça de casamento, que desgraça de marido... É uma desgraça mesmo. Agora, se eu começar a falar todo dia, mesmo que não seja bom, mas meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção. Profetizar sobre o seu casamento, sobre a vida do seu esposo, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Ah, gente, não tem como. Denise, tô impactada, eu tô me sentindo aqui. Olha, nós não vamos fazer essas outras perguntas fora desse contexto, porque eu acho que primeiro, nosso tempo está terminando e segundo, a gente misturar alguns assuntos, eu acho que vai quebrar a magia do negócio, verdade, né? É verdade. Eu acho que a gente pode ficar com essa palavra hoje e, claro, nosso espaço está aberto para você voltar outras vezes. Você tem, por exemplo, outros ramos de atuação e depois a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que a gente, tá vendo? Deus é maravilhoso. A Amora preparou a pauta, te conhecendo e trabalhando várias vertentes para sugar um pouco do seu conhecimento, da sua história, para impactar outras pessoas. E aqui acho que a gente não fez quase... Esse foi o fluir, né? A gente deixou fluir. Falar em fluir, se for para você deixar uma mensagem diretamente para as pessoas que estão assistindo a gente, é aquela câmera. O que você diz para os nossos ouvintes? Bom, meus queridos e minhas queridas, como nós falamos aqui muito em decisão, que tal você hoje, agora, nesse momento, tomar uma decisão na sua vida? E talvez dar um basta para todos os problemas e falar assim, eu decido ser feliz, eu decido amar, eu decido me perdoar, decido perdoar os outros que me feriram. Uma decisão, nós falamos tanto aqui sobre decisão, tome hoje uma decisão. E, acima de tudo, eu não poderia deixar de falar. Acima de tudo, decida-se por Deus, em ser o Senhor da sua vida, em ser o Senhor da sua casa, em ser o Senhor da sua família. A Bíblia fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, coloque Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Bora ser feliz. É isso aí, é isso aí. Uau. É isso. Amei. Denise. Chora não, amor. Segura aí. Pessoal, acesse o nosso material pelas rádios, pela Brazilian Times. Até eu estou emocionada aqui. Até eu já me embolei aqui. Você acessa o nosso material pelo Facebook da Rádio Brazilian Times, pelo YouTube da Rádio Brazilian Times, pelas redes sociais do De Frente com Elas. E você pode assistir todo esse material depois, pausando e voltando e fazendo anotações pelo YouTube do De Frente com Elas também. Sente com sua família, sente sozinho, depois sente com sua família e tome a decisão de ser feliz cada dia mais. Não vai acontecer da noite para o dia.
A felicidade, a busca pela felicidade é um mistério, né? Mas a decisão é nossa, a decisão é individual. Seu marido não vai ser feliz por você, seus filhos não vão ser felizes por você e ninguém vai amar você mais do que você mesmo. Aqui nessa terra, você tem que se amar para você aprender a amar o próximo. E claro, amar a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigado, Magda. Obrigada, Amora, pela Obrigada, pauta Magda. maravilhosa. Foi um Obrigada, prazer mesmo. você trazer Magda e fazer essa conexão. Eu tenho certeza que esse programa vai impactar muitas vidas e que Deus abençoe, que você possa continuar transformando a vida de outras pessoas, que é esse o propósito de viver, né? De servir. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Esse foi o De Frente com Elas. E mais uma vez, se você tem uma história impactante de empreendedorismo, fala com a gente, que a gente quer contar a sua história e impactar a vida de pessoas. Um beijo. Mua. Tchauzinho. Beijo. Até semana que vem.